Estamos no ar no nosso segundo episódio do Moresque Finance Podcast. E hoje eu trouxe uma cliente minha que tem o empreendedorismo na veia. Ela tem uma loja de roupa infantil e eu queria apresentar para vocês a Patrícia. Patrícia, se apresente. Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia, sou empresária da loja Estrelinha Gigante, uma loja infantil na cidade de Paissandu. E tive a oportunidade de conhecer o William para dar um up ali no meu negócio, para dar um direcionamento. Patrícia, quanto tempo tem a Estrelinha Gigante? A Estrelinha Gigante fez 5 anos esse ano, né? Quando nós iniciamos foi bem em 2020, no comecinho ali, e logo depois já entrou a pandemia. Então, foi bem desafiador, assim, na época, né? E hoje a gente já tá com 5 anos ali. Tá. Você tá com a Estrelinha Gigante e até chegar à Estrelinha Gigante, como é que foi a trajetória? A trajetória foi bem desafiadora, né? Porque na época eu tinha abrido a empresa de sociedade com a minha irmã. Eu sou formada em contabilidade, então trabalhei na área da contabilidade durante 12 anos, mais ou menos. E eu recebi o convite da minha irmã de abrir uma loja, né? E aí eu entrei a gente abriu a loja, a princípio era aqui na cidade de Maringá, no Shopping Center Brasil. E ali eu me identifiquei como empreendedora, eu me identifiquei no ramo das vendas, e foi assim, uau pra mim, né, estar no comércio. Mas foi um ano bem desafiador, como foi, o ano de abertura foi bem o ano da pandemia, então ali a gente enfrentou o lockdown, né, começamos a atrasar aluguel de shopping. Aí, no decorrer dessa caminhada, minha irmã acabou desistindo. E ali, no início, eu fazia as duas funções, né? Nós tínhamos a loja e eu ainda trabalhava no escritório. Então, eu não estava só na loja, né? Mas eu gostei da experiência. E aí, aconteceu que no decorrer do caminho, a minha irmã acabou desistindo do negócio. Estava muito difícil, estava bem difícil mesmo. Qual é o nome dela? A minha irmã se chama Kelly. Kelly, sua pipoqueira. Ela desistiu e como eu tinha gostado muito, porque resultado a gente não estava tendo, muito pelo contrário, a gente estava com prejuízo mesmo e aluguel atrasado, porque era a funcionária que ficava. E aí eu falei, Kelly, eu gostei, eu vou continuar. Não sei como, mas eu vou continuar, vamos ver até onde vai dar, né? E aí eu lembro que aquele lockdown e a gente desesperada, captando os clientes pelo WhatsApp, fazia a bolsa consignado, levava a bolsinha, trazia, aquela correria toda. E aí até que chegou um dia que eu falei, não, vou ter que fechar, não vai ter o que fazer, vou ter que fechar. Porque eu já estava com um valor bem alto de aluguel devendo ali no shopping, né? Eu dava prioridade para pagar só o salário da funcionária. E aí eu decidi fechar. E foi muito incrível que naquela semana que eu decidi fechar, a gente fez aquele queima, aquela liquida, o shopping já estava retornando, assim, dos lockdown, então alguns dias abria, né? E aí a gente fez aquela liquida para fechar, e a gente vendeu muito naquela semana. E eu não conseguia fechar, eu falei, não, vamos esperar mais um pouquinho. Eu falei pra menina que ficava lá pra mim, né, a funcionária, eu falei, não, vamos esperar mais um pouquinho. Então, eu fiz a liquida para fechar, como vendeu bem e eu ainda não tinha conseguido me desapegar, eu permaneci mais um pouco. E aí, até que chegou um ponto que eu não conseguia mais fazer contabilidade. Eu ficava lá no escritório só pensando no que eu poderia fazer, no que sabe assim? Porque foi algo assim que realmente atraiu minha atenção e eu falei, nossa, uau, eu nasci para empreender, eu nasci para fazer isso, né? E eu lembro que daí eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né? Eu lembro que na época eu até conversei com os meus pastores, eu falei, o que eu faço? Porque eu tô devendo X de aluguel, a loja não vai ali, mas se for eu, vai, né? A gente sempre tem essa impressão de que se você estiver à frente do negócio, o negócio vai, porque você sabe o preço daquilo, né? E aí eu até falei pra ela na época, eu falei assim, pastora, se eu vender 7 mil, eu já consigo me sustentar. Eu consigo pagar aluguel, eu consigo repor estoque, aquela paixão do negócio ali de primeiro momento, e você, né, você quer tanto que você acha que, não, eu consigo. E aí foi onde eu decidi conversar com o meu chefe na época do escritório, o senhor Maurício, um grande homem de Deus, pessoa maravilhosa. E eu conversei com ele, falei tudo que estava acontecendo, e se ele não, né, fazia um acordo comigo, aí eu pegava o acerto, e a minha ideia era acertar o aluguel da loja, que estava muito alto,
e abrir na minha cidade. Que o meu sonho era ter uma loja na minha cidade pra mim ficar perto das crianças, pra mim ter a oportunidade de levar eles na escola e tá na minha cidade, né? Eu moro em Paysandu e eu sou apaixonada pela minha cidade. E aí ele até me aconselhou, falou assim, olha, o comércio é bem desafiador, né? Ainda mais nessa época que a gente está e tudo mais. Mas se você quer, né? Eu vou te liberar sim e eu quero que você tenha sucesso. Daí eu falei, amém, beleza. Aí tá lá eu. E aí o desafio depois era encontrar um ponto, né? Então eu saí do shopping devendo um absurdo de aluguel. Um absurdo mesmo. Tanto que o meu acerto parte eu dei pra pagar o aluguel. Eu tinha uma bis na época, dei a bis no aluguel. E o resto eu parcelei em 3 anos. Parcelinhas ali que dava pra eu pagar. Então, e aí depois a outra parte seria encontrar um ponto em Paysandu, né? Que eu ainda não tinha um ponto em Paysandu. E daí aí eu fui, né, andar pelas ruas da cidade pra ver se eu encontrava um ponto. E bem ali na Avenida Ivaí, ali no centro, tinha uma portinha que ficava bem do lado de um jogo de bicho, de uma casa de jogo ali. E eu falei, uau, é essa daqui. Era uma portinha bem pequena. Do lado do jogo de bicho. Do lado do jogo de bicho, o banheiro era compartilhado. Nossa. Mas eu tava tão apaixonada que eu falei, uau, é aqui. Nossa, aqui que vai ser a estrelinha gigante. Então, eu não tinha estoque, que eu tinha feito uma liquida, eu não tinha dinheiro, o que eu tinha, né, eu tinha pago parte do aluguel e tinha pouco ali pra investir. E eu falei, mas é aqui. E aí, os móveis da loja eu tive que deixar no shopping também, pra matar um pouco no aluguel, porque era muito aluguel. Eu só tinha um sonho, na verdade, né? Eu só tinha um sonho e muita dívida. E muita dívida e uma experiência que eu tinha gostado muito. Eu tinha gostado, assim, eu me descobri, né? Vamos dizer assim. E eu... Fica à vontade. E ali, encontramos esse ponto, aí fomos lá ver, um salão bem pequeno mesmo. Eu lembro que até a minha sogra falou, nossa, Patrícia, ali é bom, o aluguel é barato, né? O importante é preço. O importante era o preço. E eu tava muito apaixonada, assim, falei, uau, é aqui mesmo. E aí a gente montou a loja ali com o que eu tinha, né? O aluguel eu parcelei daí o restante que faltava por mais 3 anos. E aí eu levei as coisas que eu tinha. E eu falo assim que foi a graça de Deus. Não tem assim, explicação, sabe? E aí as coisas começaram a fluir, e eu lembro que eu tinha tanta alegria de chegar naquele lugar, que eu ligava assim no Uber e falava, nossa, Deus, obrigada, tem uma loja, nossa, e tá na minha cidade, vou buscar as crianças, eles vão ficar aqui, mas aí o ambiente era muito ruim, era banheiro compartilhado com o pessoal do bicho, e aí os senhores iam usar o banheiro, e aí era tudo eu pra limpar, sabe? Porque o dono do jogo ali, ele é um senhor também. Mas eu tava muito feliz, não importava, tava muito feliz. E aí as coisas começaram a acontecer, a minha clientela começou a chegar, né? Porque como os meus clientes eram de Maringá, então Paysandu ia ser tudo novo, ia ser do zero mesmo. E aí a clientela começou a chegar e eu comecei a vender. E nós temos parente em Paysandu que tem comércio há muitos anos, né? Uhum. E tipo assim, quando ela falava assim, nossa, Patrícia, essa semana tá fraco, né? Daí eu falava, essa semana tá fraca. Mas quando eu falava essa semana tá fraca, era porque eu não tava vendendo nada mesmo. Pra ela, de 1.000, ela tava vendendo uns 200, 300, mas eu não tava vendendo nada. E Deus foi dando graça, e eu fui pagando ali o aluguel do comércio ali, o aluguel de Maringá, e fui repondo mercadoria, conforme foi dando. E as coisas foram encaminhando dessa forma, né? Hoje eu olho assim, mas você, né, sua loja ainda é uma loja, né, falta tantas coisas e tal. Mas aí eu olho lá atrás, sabe? Eu não tinha nem como estar aqui hoje. E eu olho lá atrás e vejo tudo que Deus fez, sabe? Como que as coisas foram fluindo e foi acontecendo. E eu falo, uau, eu tenho que olhar pra minha história. Eu não posso me comparar com fulano que tem o mesmo ano de loja que eu. Sim. Porque às vezes ele tinha recurso, às vezes, né? E eu sei de onde eu saí, sabe? E quando você sabe de onde você sai, você fala, não, vai dar certo. Vamos pra cima. Porque olha só como é que foi lá atrás. Foi muito desafiador mesmo. E eu vejo a graça de Deus, assim. Deus foi acompanhando cada etapa, cada fase, foi dando sabedoria, foi dando discernimento. E eu lembro que era tão assim que eu falava assim, Senhor, eu vou honrar o Senhor tem me honrado com pouco, ali eram 5.000, 7.000 no mês. Eu falei, não, eu vou honrar o Senhor, E foi bem desafiador, assim, sabe?
E tem sido desafiador, né? Mas aí quando a gente volta lá atrás e vê, assim, o tanto que Deus fez e o tanto que Ele capacitou, o tanto que Ele deu força, o tanto que Ele deu garra e o tanto que Ele tem me sustentado até aqui, eu falo, não tem como, né? Não tinha como Dá certo. dar certo. E nós já estamos aí com 5 anos. Então, assim, você vê gradativamente o favor de Deus. Tá. Vamos supor que eu tenha várias Patrícias nos assistindo agora e elas estão em dúvida entre abrir uma empresa ou não abrir uma empresa. Porque tem muita gente que não sabe nada de empresa falando para ela não abrir. Porque as pessoas, às vezes, elas dão opinião de coisas que elas não têm o mínimo conhecimento. Então, para uma mulher que quer abrir uma empresa, independente do ramo, mas que está com medo, mas que tem um sonho muito grande, o que você falaria para ela? Olha, primeiro eu falaria, põe diante de Deus. Se Deus trouxe a confirmação no seu coração, se é isso que você quer, se é isso que você sonha, vai pra cima. Vai pra cima, que daí você vai buscando conhecimento no decorrer da caminhada, você vai se capacitando porque assim, vozes vão ter muitas vozes. A voz do medo, que às vezes vai querer te paralisar, a voz de pessoas ao seu redor, às vezes pessoas ali de confiança. Tanto que na época que eu fui para tomar essa decisão de fechar Maringá e abrir para Paysandu, eu procurei consultores, eu fui no Sebrae, né? Fui no Sebrae, busquei opiniões de consultores e o consultor me falou exatamente assim, falou assim, é loucura você querer fechar uma loja em Maringá que tem um fluxo de gente muito grande, muitas pessoas andando, e abrir em uma cidade tão pequena como Paysandu. Então ele falou assim, a chance de dar errado é muito grande. Mas como era algo que eu queria muito, era algo que era o meu sonho, era algo que, né, eu queria muito, eu falei, não, é lá que eu vou e é lá que eu vou estar, porque é lá que eu moro, é lá que eu tenho, né, meus filhos estudam lá, é em Paysandu. E aí eu ignorei a opinião dele, ignorei tudo e fui porque era algo que eu tinha convicção no meu coração. Então, assim, se você tem convicção no seu coração, se você sabe aonde você quer chegar ou, né, aquilo que você espera pra você, sua família ali e pra você como empreendedora, vá em busca. Pra você ver, né? Você foi num lugar de referência onde a pessoa tinha que te dar opções. Sim. Ela fechou portas. Né? A função do consultor não é fechar portas. A função do consultor é dar opções. Sim. Né? Ele poderia ter falado, você tem essa opção e essa opção. O juvenil simplesmente falou, você está sendo louca. Sim. Ele não entende o teu negócio, ele não sabe do que ele está falando, e ele simplesmente deu uma opinião no achismo. Então, sinto muito por coleguinhas assim, que não estão preparados, mas eu sabia que a sua história era bonita, mas eu não sabia que era tanto, né? Então, a gente está lá na estrelinha, que é uma estrelinha gigante, que ela está tomando uma forma, ela está crescendo e no tamanho e no tempo certo ela vai, né? Segundo o nosso layout, segundo o nosso layout, ela vai ficar muito grande. Não vai ter, acho que ninguém na cidade que não vai ver o tamanho da estrela que a gente está fazendo lá. Sim. Na estrelinha. Mas agora vamos falar do que está acontecendo na estrelinha. Está acontecendo muita coisa muito rápido. Está tudo muito rápido desde quando a gente começou. Sim. Eu tenho pegado muito no teu pé para que as coisas comecem a andar. Então, você teve uma primeira experiência com um consultor que te deu uma porta na cara. Por que você teve a coragem? Porque geralmente as pessoas, elas quando tem uma má experiência com algo, elas geralmente desistem. Por que você insistiu em ir atrás de um outro consultor? Porque
eu vi que eu precisava de algo a mais. Embora eu tenha tido uma experiência ruim lá atrás, mas ao ver o seu trabalho através de redes de amigos, eu falei, uau, esse cara aí, eu acho que ele é diferente, né? Eu comecei a acompanhar o seu trabalho ali no Instagram e comecei a ver você, né, fazendo consultoria em algumas empresas que eu conheço. E eu comecei a ver, eu falei, e aquilo falou dentro de mim, falou assim, eu preciso de algo a mais. Se eu quero dar um próximo passo, eu preciso de alguém que me impulsione. Porque ali, o dia a dia, ele é tão corrido, né? Eu falo que suga a gente, porque daí você tem que dar conta, né? Como é uma empresa pequena, você tem que fazer financeiro, você tem que fazer o compra, você tem que limpar, você tem que organizar, você tem que fazer tudo. E aí você olha, você sabe o que você tem que fazer, mas aí você fala, por onde eu vou começar? Né? Por onde eu vou começar a organizar, a trilhar o caminho para eu conseguir chegar onde eu quero chegar? Então, assim, quando eu entrei em contato contigo, que você foi até a loja, eu falei, é a minha esperança, vamos dizer assim, né? De alguém que vai me direcionar ali até o próximo passo, porque eu sei que sozinha, daqui pra frente, eu não vou conseguir. Eu sei que se eu quiser alcançar um outro nível, se eu quiser chegar onde eu almejo, eu vou precisar de alguém para me instruir nesse caminho. E ali, conhecendo você e aí, você já me deu algumas esperanças ali logo na primeira conversa. Olhou a loja, já identificou que estava sem identidade. E falou assim, você poderia estar vendendo o dobro do que você vende hoje. E realmente, né? Aí eu falei, uau, é isso daí, né? Vai ser o novo pra mim. Eu acredito que vai ser o novo pra mim e pro meu próximo passo, pro meu próximo nível. Então eu me permiti, porque eu realmente preciso de alguém pra me direcionar. E graças a Deus que eu acertei, vamos dizer assim, né? Acertei, né? Porque às vezes você erra, aí você tem um investimento ali, aí depois até você encontrar a pessoa certa, você vai, né? Não, eu já fui em lugares que tem alguns coleguinhas que dá medo do que eles fazem, eles acabam estragando, enfim. Mas vamos falar de algumas coisas que a gente tá falando lá, a gente não vai abrir as nossas estratégias, mas teve algumas coisas que nós fizemos que deu muito certo. Sim. E que foi muito engraçado. A primeira delas foi o coquetel. Nossa, o coquetel foi uau. O coquetel. Então, nós tínhamos uma coleção para lançar e nós tínhamos que fazer algo diferente do que todo mundo faz. Uhum. Então, uma das nossas estratégias, eu falei, Patrícia, vamos fazer um coquetel. Você olhou pra mim e falou, oi? Como assim? E eu falei, não me vem com coxinha empadinha. Era o que tinha vindo na minha mente. Não me vem com coxinha empadinha. Eu quero um coquetel. Um coquetel. Eu quero chique. um negócio chique. Então, fala pro pessoal como foi esse coquetel, o que aconteceu lá. O coquetel deu muito certo. Sim. Independente do tamanho da loja, tamanho é referencial de cada um, mas a nossa primeira estratégia foi ali no coquetel. O que você viu que deu certo ali? Primeiro a questão de, vamos fazer um coquetel chique, né? Porque assim, o ambiente da loja hoje, ele não é um ambiente, né? Uau, é um ambiente mais ali, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer um coquetel chique? Nem eu sei as coisas de um coquetel chique, Sim. Né? E ali foi muito legal, porque daí as coisas foram encaminhando e bem naquela semana que eu tava organizando um coquetel, foi na loja uma cliente minha que ela tem um buffet, né? E o buffet dela, e aí eu falando pra ela, falei, menina do céu, você acredita que eu vou ter que fazer um coquetel chique, mas eu não sei nada mais além de coxinha, quibe e refri. E aí eu compartilhando com ela ali que eu, né, não conheço e tal. E ela falou assim, porque eu te ajudo. E aí ela me ofereceu o cardápio, me mostrou o que eles ofereciam ali, umas coisas muito, assim, uau mesmo. E foi algo bem diferente, né? Porque daí a gente convidei as minhas clientes, Sim. Convidei o pessoal ali e elas amaram. E foi, assim, muito gostoso. A gente acabou que vendemos em um dia o que a gente iria vender numa semana naquele coquetel de 2-3 horas, eu acho, no máximo que foi. E foi muito incrível, assim. Foi um resultado bem legal. Uma estratégia, ela quando ela é muito bem executada,
ela trouxe o resultado. Porque você falou assim, será? Foi. Eu nunca fiz, né? Daí eu falei, decora aqui, deixa um espaço ali instagramável para tirar foto e no final você vai fazer um discurso. Sim. Aí você falou para mim, o que eu vou falar? Eu falei, o que você quiser. Mas faça algo de abertura da nossa nova coleção e chamar, grave, vamos jogar no Instagram e vamos trazer e vamos tracionar. Sim. Então, o coquetel, ele não é uma estratégia que eu particularmente não uso muito, mas a gente precisava mexer com o teu público e mexer com a cidade ali, e o resultado deu muito bom. Quando a gente viu as vendas e viu o quanto que deu certo, a gente falou, achamos um caminho. A segunda parte foi a gente mexer no teu financeiro. Sim. Que aí você falou pra mim assim, não, eu sou contador. Eu falei, nossa, agora tá fácil. Tô trabalhando com uma contadora. É só eu conversar algumas coisas aqui, o resto ela já sabe. Aí você falou pra mim, eu sou contadora, mas eu já esqueci tudo. Falei, então tá, tem problema, vamos começar de novo. E aí a gente começou a separar algumas coisas e o nosso faturamento do Dia das Crianças, eu acho que foi o maior faturamento da empresa, assim, foi disparado, né? Porque a sua loja é uma loja infantil, trabalha com criança, a gente falou, a gente tem que encantar o nosso público mirim e a gente tem que encantar o nosso público pagador. Sim. Como é que a gente vai fazer isso? E qual foi a nossa estratégia? No mês das crianças, né? Mês das crianças, o que a gente fez? A gente... Que do nada, a gente falou, a gente tem que ter uma estratégia, e a gente não tinha uma estratégia, e aí eu comecei a linkar estrela. E aí surgiu Nós criamos a Caixa da Galáxia. E fez que ficou muito legal a nossa Caixa da Galáxia. O que tinha nessa caixa? Essa caixa, ela tinha vários brinquedos ali para as crianças, né? Para a criança que fosse o ganhador. E um voucher de R$100. E aí, cada brinquedinho tava em um papel de presente ali, né? Formando vários brinquedinhos. E o pessoal abraçou, né? Porque daí nós teríamos 2 ganhadores. Seria um menino e uma menina. Que daí iam ser o ganhador da Caixa da Galáxia. E iriam fazer sessão de fotos da próxima coleção. E aí o movimento foi muito gostoso, o pessoal gostou muito mesmo, e as crianças então nem se fala, as ganhadoras. Então, para você que tem uma empresa, a gente nunca pode entrar num mês sem uma estratégia definida. Talvez, eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas provavelmente já vai ter passado a Black. A Black, ela é um movimento comum, mas todo mundo faz tudo muito igual. Então, talvez para o Natal, a minha sugestão é que você pense em algo fora da caixa. Para dezembro, nós já temos algumas coisas em mente, mas a gente está esperando acabar esse novembro, porque tem a Black agora na última semana. A gente está na Black Week, né? Na última semana nós temos as nossas estratégias e vai funcionar. Então, uma das coisas que a gente sempre conversa é, não podemos entrar um mês sem ter uma estratégia para pelo menos começar o mês. Sim. Eu não posso mais. E aí a gente mudou um pouco a estratégia dos vídeos, a gente começou a ver o que estava dando certo, o que não estava dando certo nos nossos vídeos, mudamos as estratégias, mudamos os ganchos, trouxemos o CTA, que o CTA também não tinha. E deixa eu pensar o que mais a gente está trabalhando lá. E eu comecei a trabalhar com você algo que é muito difícil na vida do empresário. E aí não importa o tamanho, que é a gestão de tempo.
É, verdade. Que é a gestão de tempo. E eu falei, Patrícia, eu vou te apresentar um negócio chamado Kanban. Lembra do Kanban? Sim. Aí eu falei, Patrícia, Kanban, vamos começar a selecionar o que é prioridade. E demorou para você trazer o que era prioridade, o que não era prioridade, porque numa empresa relativamente pequena, tudo é prioridade. Uhum. Até que eu pedi para você separar a fazer, fazendo e feito. Aí você me trouxe a primeira versão. Eu falei, não, me expressei errado. Aí eu tirei uma foto do que tem lá em casa, eu falei assim. Aí depois você me mandou a foto e tal. Como é que está sendo trabalhar o Kanban? Trabalhar a gestão de tempo para eu separar aquilo que é importante, aquilo que dá para delegar e aquilo que não é tão importante. Tá sendo desafiador ainda. Mesmo tendo lá relacionado, né, ao fazer, fazendo e feito, tá sendo desafiador, mas tá mais claro, né? Por exemplo, numa segunda-feira eu sei o que eu tenho que fazer hoje e o que eu tenho que deixar pronto já pro resto do mês, vamos dizer assim, que dá para fazer no mesmo dia. E é legal porque daí as tarefas, elas não vão se perder, né? Que às vezes você tá tudo na cabeça, você tem que fazer e aí, bum, você não faz nada. E ali você vai ter que fazer, porque tá relacionado ali. Tá conseguindo mover os cards? Sim. E qual é a sensação de mover um card? Eu ainda não concluí nenhuma, né? Tá. Mas a sensação Mas você tirou de do tirar a fazer. do a fazer fazendo é bem satisfatória, bem... Não é algo emocional? Você fala, cara, verdade. tô andando. Tô andando. Tô fazendo. Né? Então, o Kanban, ou seja lá qual o sistema, ele é para a gente entender minha agenda, minhas prioridades. Não dá para ser tudo prioridade. Sim. Então, a gente está trabalhando no Kanban, a gente vai melhorar esse Kanban e a gente vai trazer mais produtividade para você, para que você entenda que a sua agenda vai melhorar muito a partir do momento que você entender que tem coisas lá que não é para você fazer, que você vai ter que direcionar para alguém fazer. Uhum. Tá? Quais são os planos da estrelinha para 26 que você possa falar? Né? Tá? Somente o que você pode falar. Para 2026 eu já tô como quem sonha, assim, né? A estrelinha gigante, eu creio que ela realmente vai se tornar gigante. E os planos... eu não posso falar nada, né? Dá um spoiler. E nós teremos uma nova estrelinha gigante, né? Isso. Vai ser um marco ali, tanto da estrelinha e eu acredito que na cidade ali de Paysandu. A consultoria, quando ela é bem feita, ela é feita para mostrar caminhos. E também para dizer... Eu nunca falo não. Eu sempre digo essa aqui é uma sugestão. Uhum. Porque a empresa não é minha. Eu não posso falar sim ou não. Né? Então, eu dou sempre uma sugestão. E aí você me trouxe o projeto e falei, na hora eu comprei o projeto e falei, não, vamos fazer, quanto custa, quanto que a gente tem que vender, quanto que a gente tem que fazer de caixa, quanto vai custar a reforma, de onde a gente vai tirar o dinheiro. E ali a gente começou a trabalhar em volta do nosso próximo passo, que é trazer a estrelinha gigante, um novo marco na cidade. Sim. Então, o nosso amiguinho consultor que falou que Paysandu não virava, vamos convidar ele. Né? Para a reinauguração da estrelinha, quando a gente fizer, porque não é a praça, é o produto. E quem está gerindo o produto. Né? Então, só que eu sabia que uma nova loja, uma nova perspectiva, eu precisaria de uma nova empresária. Sim. A Patrícia de hoje não poderia ser a mesma Patrícia da nova loja. E aí eu comecei com você, já comecei com alguns clientes, que eu entendi que
eu precisava fazer uma mentoria separada com alguns clientes, porque eu cresço, e eu sou muito repetitivo nisso, e eu aprendi, essa frase não é minha, essa é a frase do Daniel, é de um amigo, que eu cresço conforme a minha empresa vai crescer conforme eu cresço. A minha empresa vai crescer conforme eu cresço. Então não tem como a Estrelinha ser gigante se a Patrícia não for gigante na questão da gestão. E aí eu pedi para você comprar um livro. Qual foi o livro? Comece pelo porquê, né? Do Simon. Isso. Do Simon. O que você entendeu até hoje desse livro? Para fazer as perguntas certas antes de começar a fazer algo, né? Às vezes você quer fazer algo, mas aí você não tem visão, ou você fica... ou não se pergunta o porquê daquilo, né? E no negócio é muito assim, né? Às vezes as pessoas querem empreender, querem ter um negócio para, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. E na verdade o dinheiro é um bônus ali, né? Você sempre tem que ter um propósito, um porquê. O porquê eu faço o que eu faço. O porquê eu tenho a estrelinha gigante. Qual que é o propósito? O que me move, né? E ele tem feito, assim, pensar realmente, assim, fora da caixa, né? Então, outra dica que eu tenho para você é: compre esse livro e comece pelo porquê. Porque a pergunta que eu tenho para você é: por que você faz o que você faz? Que foi a pergunta que eu fiz para a Patrícia. E ela demorou um tempo para me responder até começar a ler o livro. Por que eu faço o que eu faço? Porque é muito fácil eu responder: eu faço o que eu faço para ganhar dinheiro. Ok. Mas se eu faço o que eu faço para ganhar dinheiro, vale a pena todo o trabalho que eu tenho? Talvez se não fosse só pelo dinheiro, outra coisa não me satisfaria e eu teria menos trabalho. Um exemplo: trabalhar CLT, ser gerente de uma loja, ia me dar trabalho? Ia. 6 horas, 7 horas eu ia estar em casa. Mas o que move... Às vezes as pessoas que não têm empresa, que não nos entendem, que a gente vira à noite, que a gente passa final de semana em claro, que a gente estuda muito, o que as pessoas não entendem é que não é sobre o dinheiro. Sim. É sobre mudar pessoas, é sobre mudar perspectivas, é sobre, no caso da Estrelinha, deixar uma criança feliz. O que tem algo de melhor nessa vida do que deixar uma criança feliz? Né? Com uma roupa nova, com um brinquedo novo. Na nossa nova loja teremos coisas adicionais para as crianças, então lá vai ser um pequeno parque de diversão. Então, por que eu faço o que eu faço? Isso move o mundo. Verdade. Né? Então, hoje na Estrelinha tem 2 pessoas. Você e mais quem? A minha mãe. A dona Antônia. A dona Antônia. Como que é trabalhar... essa parte a dona Antônia não vai ver. A maioria das empresas no Brasil hoje é familiar. Sim. Uhum. Sei lá, 90% das empresas é familiar. Então sempre tem um parente lá dentro. Como que é trabalhar com a família? É desafiador também. Porque às vezes, né? Agora ela já tá bem treinada, assim, né? Mas no comecinho ela deu bastante trabalho, porque ela é minha mãe. Fia, vai comer, fia, vai não sei o quê. Eu falei, calma, mãe, tem que vender. Então, assim, é muito desafiador, né? Porque daí ela quer cuidar de você o tempo todo, ela quer estar ali, ela quer... E aí acaba sufocando e as coisas têm que acontecer, né? Acaba dando um bloqueio ali. Mas ela já melhorou bastante, tem treinado ela. Hoje Sim. Ela já entende, né? Então, assim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Porque daí ela tá ali comigo todo dia, né? Às vezes você precisa de um conselho, a mãe tá ali. Entendi. E é isso, né? Tá, e como que é em casa isso? Ter uma empresa, ela toma muito do nosso tempo. Toma. E não existe equilíbrio.
Não tem como a gente equilibrar tudo. Não dá. Não dá para equilibrar família, não dá para equilibrar empresa, não dá para equilibrar filhos e não dá para equilibrar marido. E eu sofro com isso, porque eu não consigo equilibrar. Não tem como equilibrar a família, minha esposa, que eu amo, meus filhos que eu amo, e ao mesmo tempo eu tenho que dar conta de muitas coisas, então eu tenho que... a gente tem que dar conta de muita coisa em muito pouco tempo. Então a gente tem que tentar ali separar o nosso tempo de uma forma muito complicada. Como é que você faz para tentar dar qualidade de tempo para sua família? Eu procuro assim, quando eu tô na loja, né, ou o tempo que eu tô dedicada à loja, eu procuro fazer o que eu preciso fazer ali. Porque daí depois eu preciso tentar me desligar, né? Preciso ter um tempo de qualidade ali com meu filho, seja brincando, fazendo uma caminhadinha ali junto, ou uma janta ali junto, né? Então, o tempo que eu tô com eles, eu procuro me dedicar a eles. Pode ser pouco? Pode, mas eu tô, né, só neles. Então, eu procuro assim, aos poucos, né? Quando tá em um lugar, é aquilo lá só. Depois eu foco neles. Aí depois que vai dormir, que vai, né, tomar banho, vai dormir, aí beleza, aí eu penso em outras coisas, né? Em questões da loja, planejamento. Mas aí eu procuro em casa, eu tô em casa. Na loja, aí sim eu procuro fazer o que eu preciso fazer lá e organizar e pôr em ordem. Tá, mas o domingo... O domingo, você já pensa na segunda ou você isola? Eu tenho procurado isolar. Não é fácil, mas eu tenho procurado isolar. Então, por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque na internet hoje tem muito romantismo do que é abrir uma empresa. Né? Porque de que empreender tem que empreender, que CLT é ruim, que não sei o quê. Então depende muito. Depende muito. Depende muito. Empreender é para quem está com a faca nos dentes e sabe muito bem o que quer. Então, se você está no seu emprego, no seu CLT, ganha bem e está confortável, veja muito bem se você quer abrir uma empresa. Porque a nossa vida é tentar administrar tempo, performar, gerar lucro, trazer conforto para nossa família e, ao mesmo tempo, estar junto com a família. Sim. E, ao mesmo tempo, trazer uma experiência nova para os nossos clientes. Tudo isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, a glamorização do empreendedorismo tem deixado muitas pessoas doentes, porque elas acham que é simplesmente pegar algo, comprar por preço e vender. E não é bem assim. Não. Se fosse tão fácil assim, não fechava tanta empresa. Mas a Estrelinha está num caminho de quase quebra, veio para um lugar, de um lado, dos bicheiros. Os bicheiros. Saímos dos bicheiros, estamos num outro local, e aí a gente vai trazer uma nova perspectiva para a Estrelinha, e ela, eu sempre digo para você, calma. Um mês de cada vez. Quando a gente fizer lá, a gente vai chegar lá, a gente vai ter estratégia de um mês de cada vez, uma semana de cada vez, um dia de cada vez. Como que é ter alguém chato no seu pé? Que eu sempre falo que eu sou personal trainer chato. Como que é ter alguém chato? Porque eu chego lá e falo, Patrícia, planilha. Malemar, falo bom dia, boa tarde. Eu vou lá, sento, falo, Patrícia, planilha. Sim. Como que é ter alguém junto, tracionando com você? Isso pra mim é muito bom, eu gosto. Porque daí me faz ter constância nas coisas que eu tenho que fazer, né? Porque às vezes ali no dia a dia ali, você acaba deixando passar tudo. E como eu sei que eu vou ter que ir toda quinta-feira, você vai chegar e vai querer a planilha, tem que ter pronto. Então, no dia a dia, eu já me organizo ali de alimentando a planilha, de fazer o que foi combinado na semana passada,
as metas que foram traçadas. Então, quando o William sai da reunião, que o Marco olha, eu falo, ai, mãe, tô com falta de ar. Mãe do céu, e agora? Porque daí eu tenho um novo desafio, mais metas para aquela semana, e segurar a ansiedade é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente trabalhando uma semana de cada vez, um dia de cada vez, para mim tá sendo bom, porque daí eu tô conseguindo, né, na medida do possível, eu tô conseguindo executar, e gradativamente a gente tá tendo os pequenos resultados ali, né? Pequenos não. Você tá sendo modesta. Estamos indo bem. Estamos caminhando. E eu tenho certeza que... E é o que eu te falo, não é um caminho sem volta. Se a gente continuar na pegada e entender o nosso público, a gente vai ajustando, a gente não vai acertar sempre, mas a gente erra muito menos do que errava antes, acertando o público, acertando a persona. A gente vai partir, quando a gente tiver o próximo passo na empresa, a gente vai focar na experiência do cliente, e aí a gente vai aumentar o nosso ticket, e aí a gente vai. A gente precisa... eu falo que a gente não precisa ter pressa. A gente precisa ser constante. Constante e segurar a emoção ali, né? Né? Eu acho que o que traz sucesso de toda empresa é a constância. Sim. Não é a rapidez. Porque aquilo que eu falei pra você, eu falei, Patrícia, não adianta a gente dobrar a nossa venda aqui, quem que vai atender esse povo? Vai ficar gente pra fora, o pessoal vai ficar chateado com você. Então, assim, vamos na constância. Vamos subindo o nosso ticket, vamos subindo o nosso faturamento, entendemos que precisa de mais uma pessoa, a gente traz uma pessoa e aí a gente cresce do que crescer muito rápido e a gente perde a qualidade. Tá? Então, a gente tá caminhando para o nosso final. Eu falei para você que passava rápido. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para empresárias, para empresários. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com você, com a sua história, que eu tenho certeza que muitas empresárias estão passando pelo que você já passou, e que provavelmente elas têm que tomar decisões sozinhas. O empresário é um ser solitário. Isso é verdade. Então, deixe sua mensagem final, deixe o que você quiser falar para a gente encerrar. Empresárias, vocês já são de sucesso, né? Eu falo assim que realmente o empreendedorismo, ele é solitário e ele é desafiador. Porque às vezes até o seu cônjuge não vai conseguir sonhar junto com você a visão que Deus te deu, né? E durante esse processo, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu passei por um período ali de muita solidão, assim, porque daí as suas amigas de trabalhos anteriores já não têm a mesma visão do caminho que você está seguindo agora. E o que me fez muito bem, tem feito, foi se unir com mulheres empreendedoras, caminhar junto com quem já empreende, com quem está na mesma pegada. Isso para mim tem feito assim, um uau, assim, sabe? Tem me feito sair do casulinho ali, daquela solidão, daquela coisa, tem aberto realmente a minha mente, né? Então, às vezes você está aí se sentindo, né, perdida, não sabe qual o próximo passo. Temos um consultor, né? Vai buscar ajuda. Ou, tô muito solitária, vai participar de um grupo de empreendedoras da sua cidade, né? Então, não se isole, né? Busque sempre ideias, busque sempre evoluir, porque às vezes a gente acha que vai demorar tanto, nunca vou chegar lá. E às vezes, com uma pessoa que está fora ali do seu contexto, ela vai conseguir ver além e vai conseguir te direcionar, né? Passo a passo o que você vai ter que fazer. Né? Então não desista, busque ajuda. Está cansada, descanse, né? Descansa. Está cansada, descanse, mas não desista, né? Se é mesmo o seu sonho, o seu foco. Acho que é isso. Então tá, eu queria agradecer você que ficou até o final com a gente. Sempre eu trago um convidado, uma convidada que está na linha de frente para que você entenda a verdade do que é empreender. Eu sou muito ranzinza e muito chato daquilo que eu acho de errado, daquilo que você vê na internet de romantismo do empreendedorismo. Empreender vai custar tudo.
Mas você não precisa fazer isso sozinho ou sozinha. Como a Patrícia falou, busque lugares, busque a associação comercial, busque pessoas mais velhas, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que possam te ajudar. Não se isole, não fique sozinho, não deixe a tristeza tomar conta de algo que pode ser difícil no começo, mas pode trazer grandes coisas no futuro. Então a gente termina esse segundo episódio muito feliz e a gente se vê no terceiro episódio no mês que vem. Então acompanhe a gente aqui que tá muito legal.